Começamos a Quaresma com o trecho das tentações de Jesus, relatado no Evangelho de São Mateus, no capítulo 4. É um trecho que nos ajuda a entrar realmente dentro do mistério do sentido deste caminho penitencial de purificação, de crescimento. Precisaria toda a nossa vida para entrar profundamente nesta palavra. Vamos então ler a palavra e dar algumas poucas pinceladas, porque a quaresma inteira não será suficiente para esgotar o sentido e, sobretudo, para viver esta palavra. Nós sabemos que a palavra nos é dada para que seja meditada, escutada e, acima de tudo, vivida. Como combater na vida espiritual, como vencer as tentações da nossa vida para que haja um crescimento no espírito. Lemos no Evangelho de Mateus. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus no deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: "Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães." Mas Jesus respondeu: "Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus." Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: "Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordem a seus anjos a teu respeito e eles te levarão nas mãos, para que não tropece em alguma pedra." Jesus lhe respondeu: "Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus." Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: "Eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar." Jesus lhe disse: "Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e somente a ele prestarás culto." Então o diabo o deixou. E os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Não é por acaso que a quaresma comece com o Evangelho das Tentações, pois quaresma são 40 dias de um caminho de libertação para entrar na terra prometida. Assim foi o caminho do Êxodo. E toda a vida humana é representada na Bíblia pelo número 40. 40 anos é o tempo de uma geração. Quer dizer que toda a nossa vida é tempo de purificação, é tempo de luta. E assim, os 40 dias que Jesus vive no deserto, sendo tentado, permanecendo em jejum, representa o nosso desafio diário. Somos chamados a vencer na luta espiritual que caracteriza a nossa existência. De fato, após o pecado original, e lemos o relato do pecado original na primeira leitura deste domingo, o homem sente, experimenta uma concupiscência, como biblicamente é expressa esta tendência, que é uma inclinação para o mal. Mas, como dizia Papa Francisco ultimamente, não podemos esquecer que sim, temos um pecado original, mas temos uma graça original, que é a graça recebida pelo batismo, um novo nascimento. E não é por acaso ainda que neste ano litúrgico, o ano A, todo o caminho da quaresma é caracterizado pelos textos do catecumenato, quer dizer, o caminho litúrgico nos ajuda a viver o nosso batismo, a graça do batismo, a renúncia a Satanás e, sobretudo, a adesão a Cristo. Se é verdade que a vida é uma luta, como diz Paulo na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, é verdade, como ainda Paulo diz, que em Cristo somos mais que vencedores. Relata Paulo, de fato, na carta a Timóteo: "Combati o bom combate, terminei a corrida, conservei a fé. E agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia." E ainda, na carta aos Romanos, no capítulo 8, nos convida a tomar posse da graça que em Cristo nós recebemos como direito, pois é uma herança de filhos que o Pai reserva para nós, no Filho único, Cristo Jesus, que combateu por nós e que venceu por nós as tentações. Lemos na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 35. "Que nos separará do amor de Cristo? A tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Ainda assim está escrito, por tua causa somos postos à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro.
Mas em todas essas coisas somos bem mais que vencedores, graças àquele que nos amou. É neste amor que nós somos convidados a descer. É por isso que os monges, por exemplo, que se retiravam no deserto antigamente para um caminho de crescimento espiritual, eram chamados de lutadores, aqueles que lutam. E é significativo que o começo da missão de Jesus, como o começo de qualquer missão, é sempre caracterizado pela tentação. Não há missão sem tentação, não há missão sem provação. Como lemos no livro do Eclesiástico, no capítulo 2, versículo 1 seguinte, filho, se você se apresenta para servir o Senhor, prepara-se para a provação. Oriente seu coração e seja constante, não se desvie no tempo da adversidade, una-se ao Senhor e não se separe, para ser exaltado no seu último dia. Não tem jeito. O ouro, lemos ainda, é provado pelo fogo, as pessoas escolhidas no forno da humilhação. Confie no Senhor e Ele o ajudará. Oriente seus caminhos e espere nele. Exatamente aqui está o desafio. Somos chamados a confiar como filhos no Senhor, no Pai das luzes, no Pai da vida, que não nos abandona na tentação, mas que nos assiste, nos acompanha na tentação, para que através da tentação, através da provação, sejamos fortalecidos, sejamos aprovados, provados para sermos aprovados, para a batalha que nos espera. É como um atleta que, para vencer no combate, se submete a disciplina, a exercícios, a sacrifícios, a jejum, para que ele possa fortalecer-se na luta que o espera. Padre Pio dizia que a tentação não nos suja, mas acontece como quando antigamente as mulheres lavavam os panos, os lençóis com a cinza. Parece sujar, mas na verdade depois aqueles panos, aqueles lençóis ficavam muito mais brancos, graças à cinza que parecia sujá-los. O Santa Teresa d'Ávila que diz que na verdade o demônio faz mais bem do que mal para aqueles que têm fé. O demônio que nos tenta, mas o Senhor que nos fortalece na tentação. Uma segunda pincelada sobre esse trecho. Jesus entra no deserto, melhor ainda, o Espírito Santo leva Jesus ao deserto e passa em jejum 40 dias. Por que o deserto? Porque a fome. A fome porque o homem é por essência faminto. Existe no homem um buraco imenso capaz de Deus. Conhecer o nosso coração é o caminho do deserto. No deserto, nós somos levados à solidão com Deus, à solidão com nós mesmos, a experimentar a nossa fraqueza, os nossos limites. Como é importante conhecermos os nossos limites para caminhar como vitoriosos ao longo da vida. Não camuflar a nossa vida, não esquecer das nossas feridas, não passar por cima dos nossos traumas, mas aceitar que nós, há ferida, há limitações, há fraquezas, porque o coração do homem, como diz a palavra, é um abismo, um mistério que ninguém pode conhecer. Jeremias chega a dizer que o coração do homem é enganoso e muitas vezes nós nos justificamos. Por quê? Normalmente temos a tentação de culpar os outros por causa das nossas fraquezas, das nossas quedas, dos nossos erros, dos nossos pecados. E através do deserto que eu posso dizer, eu mesmo pequei, como dizia Davi, depois do pecado. E através da fraqueza, através do silêncio, através dessa solidão que posso perceber que realmente é do coração do homem que nascem os pensamentos impuros, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios e tudo aquilo que é mau, como diz Jesus no Evangelho de Marcos, no capítulo 7. Normalmente na vida nós pensamos que estou irado porque outro me irrita, mas na verdade quando entro em mim mesmo percebo que a ira é algo que habita no meu coração, é algo que toca a minha existência e que a situação em que me encontro não justifica a reação que depende de mim e depende do meu crescimento no amor. A acusação que outro me dá pode ser causa de mágoa, mas pode ser também oportunidade para exercer a misericórdia. É no deserto, na solidão, que nós precisamos, pela ação do Espírito Santo, conhecer o nosso coração. Pedir este grande dom
que se chama iluminação da consciência. Um dom que a maioria dos santos recebeu quando se deram conta do próprio pecado, da própria miséria. Não por acaso, a Quaresma é um tempo de autoconhecimento. Um tempo em que eu posso realmente entrar num caminho de conversão, percebendo quanto grande é este amor de Deus e quanto eu preciso de misericórdia na minha vida. Quantas vezes eu me desculpo acusando os outros. Como dizia São Doroteu de Gaza, a causa de todos os males é que ninguém acusa a si mesmo. Ira, impureza, ciúmes não nascem em mim por causa dos outros. A tentação está dentro de nós, como diz Santiago. Quando você é tentado, não diga que Deus que te tenta, mas os teus próprios sentimentos dentro do teu coração, a tua concupiscência te tenta, e quando você depois cai e consome o pecado, você recebe frutos de morte. Toda tentação nasce de uma mentira, de um pensamento errado que nós temos a respeito de Deus, a respeito de nós mesmos e a respeito dos outros. Assim como lemos na primeira leitura, quando o demônio coloca no nosso coração uma imagem falsa de um Deus como antagonista da nossa realização, um Deus que não é pai, mas patrão na nossa vida, aí entra realmente na nossa existência uma desordem afetiva que acaba prejudicando todo o nosso viver. Por isso, todas as tentações tocam, como lemos nesse trecho, exatamente a nossa identidade, o nosso relacionamento com Deus como Pai. Não vemos Deus mais como Pai. O diabo diz: se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, então faça isso, faça aquilo. Mas se eu sou filho, eu confio no Pai, que é amor, não me preocupo. Não quero dominar os outros, não quero possuir nada, não posso impor a minha vontade, pois confio na vontade do Pai, como nós lemos no Evangelho. Olhai os lírios dos campos, olhai os pássaros dos céus, buscai primeiramente o reino dos céus, outras coisas virão em acréscimo. E, em verdade, todas as tentações da nossa vida, como as tentações relatadas no Evangelho de Mateus, tocam o nosso relacionamento com as coisas, com as pessoas e com Deus, pois o homem é relação. Se eu sou filho, eu me relaciono como irmão, com o meu próximo. E se sou filho, também recebo tudo como dom do Pai, e não quero possuir as coisas, mas reparto com os outros. Se eu sou filho, eu confio no Pai, e não quero que o Pai faça a minha vontade. Não exijo do Pai intervenções extraordinárias, pois o extraordinário é o amor dele para comigo, e nele eu confio. Então a pergunta essencial que ressalta de todas as tentações é esta: eu quero possuir ou quero amar, como o Pai, que tudo doa? Eu vivo pela gratuidade ou por interesse? Querendo receber dos outros, querendo possuir e dominar os outros, dominar os reinos da terra. Eu quero dar-me como o Pai se doa continuamente para todas as criaturas, ou quero dominar? Eu quero servir ou quero servir-me dos outros? Em outras palavras, eu vivo numa fase infantil na minha capacidade de amar, ainda na fase chamada oral, que tudo quero que seja fácil, comestível, que tudo quero trazer para a boca, até como o demônio tenta Jesus, quero que a pedra se torne pão. Seria um problema até ser convidado para almoçar na casa de alguém que confunde as pedras por pão. Na verdade, a vida é dura, não tudo é fácil, não tudo vai conforme o nosso desejo, nem sempre podemos fazer que as coisas caminhem como nós gostaríamos que caminhassem. E por isso, sermos filhos. O caminho da Quaresma é um convite para que possamos crescermos nesta confiança com o Pai. Primeiramente, através da palavra. A palavra que continuamente me diz: tu és meu filho e hoje te gerei. Depois, através do jejum, que me ensina a dominar os apetites, os instintos, e a fortalecer a minha vontade, e que me faz entender o valor do sacrifício, do esforço no amor. Sermos lutadores para sermos vencedores em Cristo. Depois, o caminho da oração. Uma oração que me ensine realmente a escutar aquilo que Deus me pede e não exigir que Ele realize aquilo que eu peço. E finalmente, a esmola, que me ensina a repartir com os outros, a não possuir, mas doar.
E tudo isso aprendemos aqui, na mesa eucarística, que enche o nosso domingo de graça e de bênção. Aprendemos na Eucaristia a receber o pão como dom, a dar graças ao Pai, a repartir o pão com os outros e a dar-nos por inteiro, dizendo para os irmãos: isto é o meu corpo. É aqui que aprendemos a alegria de Deus. Um Deus que ama quem doa com alegria e que nos ensina que tem mais alegria em dar do que em receber. E assim nossa vida se torna uma vida repleta de beleza, de sermos filhos, repleta de amor e de alegria, e não de tristeza e de feiura, que são os presentes que o capeta nos oferece quando mordemos o fruto envenenado da nossa vontade. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te conceda a graça de uma quaresma repleta de alegria na sua presença. Um bom domingo para todos.